Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o CT do esporte, considerado por muito um dos melhores, do futebol brasileiro e com certeza o melhor do futebol nordestino, que já revelou vários jogadores nos últimos anos e é um projeto que vem de longo prazo, de várias reformas importantes que teve no seu centro de treinamentos e que com certeza foi fundamental para a equipe nos últimos anos para revelar alguns atletas e é onde a equipe principal também treina, além da sua categoria de base. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós trazemos notícias de projetos, de estádios, centros de treinamentos das equipes espalhadas pelo Brasil. Inclusive já trouxemos outro do esporte, da Ilha do Retiro, que quando terminar eu deixo na tela final para vocês. Bom, lembrando que a área hoje onde fica o seu centro de treinamentos foi comprado em 2008 por um pouco mais de 2 milhões de reais. E o CT então tem mais de 8,4 hectares de área e, no caso, a segunda Casa do Leão oferece uma infraestrutura bem moderna para os atletas profissionais e também para os atletas da categoria de base. Vale lembrar que está bem ao meio do verde da Mata Atlântica, de Paratibe, zona norte da região metropolitana de Recife. Encontra-se a segunda Casa do Leão, o centro de treinamentos então José de Andrade Médicis, uma área então bem grande que fica a cerca de 25 quilômetros da sua casa, da Ilha do Retiro, e com uma infraestrutura necessária para que o clube se prepare da melhor maneira possível, desde quando ela foi comprada em 2008, com várias reformas. Só para você ter uma ideia, atualmente o CT conta com 5 campos oficiais, 2 hotéis, centros médicos e de fisioterapia, além também de vestiários, academia de musculação, estúdio de pilates, piscinas térmicas e também um restaurante bem grande para a equipe principal e também para a sua categoria de base. E vale lembrar que já teve vários investimentos nos últimos anos, que só para você ter uma ideia, foi um dos centros de treinamentos utilizados na Copa do Mundo, que ocorreu no Brasil em 2014. Mas quantos milhões será que foi nesse projeto total? Vou mostrar aqui para vocês. Vale lembrar que até em 2014 o centro de treinamentos já tinha recebido um investimento total de mais de 14 milhões, de 16 milhões de reais, melhor dizendo, e esse valor não foi atualizado, pelo menos até agora, em 2023, que eu estou gravando o vídeo, Então, com certeza de lá para cá ainda teve algumas reformas e, obviamente, um valor bem mais alto do que esse, dos 16 milhões de reais gastos no seu centro de treinamentos, que é realmente uma infraestrutura bem bacana. Vale lembrar então que desses 16 milhões de reais, 2 milhões foram pagos pelo Banco BMG, que era ex-patrocinador do clube e foi fundamental então para a reforma e construção também de mais um campo de treinamentos. Que todo o investimento serviu para a Copa do Mundo, onde as seleções de Japão, Costa Rica, México e Alemanha, além também de Colômbia, Grécia e Costa do Marfim, no caso jogaram então e fizeram treinamentos no estádio, que foi bem importante. Bom, vale lembrar que a base também tem a sua categoria realmente bem focada justamente para revelar os jogadores e é voltada especialmente para as suas divisões, que a infraestrutura utilizada pelo time profissional durante a pré-temporada desse ano, no caso lá de 2014, que era no caso dos jogadores da base, que só para você ter uma ideia, os atletas rubro-negros já têm à disposição vestiário, rouparia, sala de comissão técnica, também fisioterapia, além de um hotel com mais de 20 suítes e também ar-condicionado e televisão. Aliás, um fato curioso, que no caso de 80 camas que tem no seu centro de treinamentos, apenas 4 são maiores, feita especialmente para os goleiros e zagueiros e atacantes altos não têm o mesmo privilégio. Então é interessante aí ressaltar esse detalhe. E vale ressaltar que os materiais adquiridos são de extremamente qualidade e o elenco rubro-negro não passou dificuldade durante o tempo de preparação, no caso ainda quando estava terminando essa reforma dessa matéria que eu deixei aqui do próprio site do esporte em 2013 e 2014 sobre alguns processos de melhoria do estádio que vinham, no centro de treinamentos que vinham ocorrendo desde 2008 quando foi comprado. Bom, vale lembrar que o dinheiro para a compra, no caso do seu centro de treinamentos, foi por conta do meio-campista Daniel Paulista em 2008, quando o jogador então foi negociado naquela ocasião pelo Rapid Bucareste, lá da Romênia, por 2 milhões de reais, que foi o mesmo valor que pagou no seu CT, e o Daniel ficou mais de 10 meses sem receber salários, conseguiu ir no caso lá na equipe romena ele ficou mais de 10 meses sem receber salários, conseguiu na FIFA o direito de desvincular o clube e, no caso, no ano seguinte acertou seu retorno para o esporte, no caso em 2009, então foi importantíssimo, ainda teve seu retorno pouco tempo depois.
Bom, um pouco mais sobre a compra do seu centro de treinamentos, que ocorreu então no dia 9 de setembro de 2008, onde então o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, que naquela época era o Adalberto Guerra, informou aos conselheiros presentes na reunião sobre a aquisição oficial do centro de treinamentos, no caso do Intercontinental, que era um clube-empresa que chegou a disputar o campeonato estadual em 2002 e 2003, e na época então foi esse valor de R$2 milhões. Nos primeiros anos, o Rubro Negro manteve a estrutura do antigo dono, ou seja, campos oficiais e nada mais. A parte de um esqueleto de concreto sobre o projeto de um hotel, que depois foi demolido, e não havia também nenhum alicerce, nem mesmo um vestiário, como chegou a dizer o técnico Emerson Leão, em sua passagem em 2009, que no caso tratava-se de um campo longe, sobre o seu centro de treinamentos. Enfim, ficaria justamente essa distância de 25 km da Ilha do Retiro e, no caso, teve diversas reformas nos últimos anos, como, por exemplo, de cara, R$6 milhões investidos, que foi essa parceria com o banco do BMG em 2011, que teria direito a um percentual nas vendas de jogadores revelados lá durante os primeiros anos. E até hoje, estima-se então que teve um investimento na casa dos R$21 milhões, e olha que essa matéria então era de 2018, e então foi importantíssimo para esse espaço para até 80 pessoas, tanto em relação à categoria de base quanto também do time principal. Alguma das maiores vendas nesse período, desde quando foi comprado o seu centro de treinamentos, foi então o meio-campista Gustavo, que foi negociado com o futebol árabe, com um valor então superior à casa. Um valor superior então aos R$13 milhões. Logo depois tem o Everton Felipe, que foi vendido por R$6 milhões ao São Paulo lá em 2018. Teve também o Joelton, atacante, vendido para o Hoffenheim a R$5 milhões e 400 mil. Com certeza hoje ele vale o quê? Uns 40, 50 milhões de euros tranquilamente, um cara revelado na base do esporte. Além disso, também o lateral esquerdo, o René, que foi vendido para o Flamengo por R$3 milhões e 200 mil. Então o Gustavo aí liderando esse valor de 13 milhões e pode sim ter algumas outras vendas nos próximos anos. Bom, até mesmo o esporte teve algumas mudanças, como por exemplo uma grama sintética em 2023, que a equipe então assinou com uma empresa que no caso faz esse procedimento de colocar o gramado em uma grama sintética, onde até o próprio Yuri Romão, presidente do clube, destacou um pouco sobre isso e falou o seguinte, abre aspas: "Vínhamos estudando essa possibilidade de colocar uma grama sintética no nosso CT, que é uma demanda no futebol moderno e pode-se dizer, ficamos felizes de poder concretizar com a assinatura desse contrato. Um investimento significativo, mas necessário e que será muito benéfico para o clube em diversas esferas. Diria que a inserção da grama sintética é uma segunda parte das melhorias que estamos fazendo no CT. A primeira parte, iniciada ainda no ano passado, levou em consideração questões estruturais, como reformas e investimentos em equipamentos que visam o bem-estar dos jogadores, além também de qualificação e aumento no corpo de profissionais. E acredito que a aquisição de grama sintética para o nosso CT significará um ganho expressivo para os atletas da nossa base, que terão um gramado diferente para poder treinar, e também a equipe principal." Disse então, no caso, o Yuri Romão, que eu concordo totalmente, O esporte, mesmo tendo esse CT bem bacana, que foram investidos com certeza mais de 21 até 25 milhões de reais nesses últimos anos, não parou por aí, e ainda segue tendo essas reformas para manter a sua estrutura, que não deve ser nada barato. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse CT? Tanto você, torcedor do esporte, quanto também torcedor de outros clubes. Estou curioso para saber. Outras sugestões de vídeos, inclusive da Ilha do Retiro. Será que vai ter uma reforma para o próximo ano? Quanto que custaria? Será que vai fazer uma mini arena? Clica lá e confira. Também o link aqui da PagBet para você começar a apostar a partir de R$1